Como resolver uma questão de lógica procurando uma contradição? Olá, eu sou Luiz Sena, seja muito bem-vindo. Você está no É Questão de Lógica. Aqui nós temos a seguinte questão: quatro suspeitos de um crime declaram o seguinte. Em seguida é dada uma lista com o nome de cada um dos suspeitos, João, Pedro, Carlos e Paulo, e o que cada um fala. João diz: Carlos é o criminoso. Pedro fala que não sou o criminoso. Carlos diz: Paulo é o criminoso. E por fim, Paulo fala que Carlos está mentindo. Sabendo que só um mente, quem é o criminoso? Aqui temos o tipo de questão que dá um conjunto de sentenças e uma condição. Essa condição, ela precisa ser respeitada e a gente testa em cada uma das sentenças procurando a contradição. Quando aplicarmos a condição em uma sentença e não existir contradição, nenhuma contradição aparecer, é porque essa é a solução. E a condição é a seguinte: somente um desses quatro suspeitos está mentindo. Então vamos testar essa mentira em cada um deles. Caso João esteja mentindo, a sentença verdadeira seria: Carlos não é criminoso. Caso Pedro esteja mentindo, a sentença verdadeira seria: Pedro é o criminoso. Paulo não é o criminoso. E no caso de Paulo ser o mentiroso, a sentença verdadeira é: Carlos não está mentindo. Sabendo dessas quatro possibilidades, a gente vai testar cada uma delas à procura da contradição. Por exemplo, no caso de João ser o mentiroso, a sentença que de fato vai valer é essa daqui, que eu vou marcar com um pingo amarelo. E se essa for a sentença válida porque João está mentindo, é porque essas sentenças aqui são verdadeiras. Sabendo disso, eu vou comparar essas quatro e vou ver se existe alguma contradição entre elas. Então temos: Carlos não é o criminoso. Na segunda sentença, temos: não sou o criminoso, dito por Pedro. Até agora não existe nenhuma contradição, pois Carlos não é o criminoso e Pedro também não. Carlos fala: Paulo é o criminoso. Até agora não existe nenhuma contradição. Mas quando a gente chega na fala de Paulo, ele diz que Carlos está mentindo. Aqui nós temos uma contradição. Por quê? Carlos não pode estar mentindo, já que no teste que estamos fazendo, João é o mentiroso. Então, aqui já tem uma contradição. E essa contradição existindo inviabiliza esse nosso teste. Quer dizer que João não é o mentiroso. Então a gente já desconsidera isso aqui. Continuando os testes, agora a gente vai levar em consideração que Pedro é que está mentindo. Se Pedro está mentindo, a sentença que é válida é essa daqui. Pedro é o criminoso. E se essa é a sentença válida pelo fato de Pedro estar mentindo, é porque esta sentença, esta e esta são válidas, já que João, Carlos e Paulo estão falando a verdade. E testando para ver se existe alguma contradição que impossibilite essa solução, a gente faz os seguintes testes. Na primeira sentença, Carlos é o criminoso. Na segunda sentença válida, temos Pedro é o criminoso. Aqui já encontramos a contradição. Se Pedro está mentindo, é porque João fala a verdade. Mas João está dizendo que Carlos é o criminoso. E a mentira de Pedro nos leva a crer que Pedro é o criminoso. E como não existem dois criminosos, esse conjunto de sentenças é contraditório, portanto, essa não é a solução. Então a gente passa para o terceiro teste, no caso de Carlos está mentindo. Se Carlos está mentindo, é porque a sentença válida é essa daqui. Paulo não é o criminoso. E se Carlos é o mentiroso, é porque João fala a verdade, Pedro fala a verdade e Paulo fala a verdade. A gente vai testar esse conjunto de sentenças e verificar se existe alguma contradição nela. Na primeira sentença temos: Carlos é o criminoso. Na segunda, Pedro diz: não sou o criminoso. Até agora não existe nenhuma contradição. Se Carlos é o criminoso, Pedro não pode ser. Na sentença válida de Carlos, que é o mentiroso, temos que Paulo não é o criminoso.
e essa sentença é possível. E por fim, Paulo, que também está falando a verdade, diz: Carlos está mentindo. Se vocês perceberem, não existe nenhuma contradição aqui nessas sentenças. Carlos é o criminoso, Pedro não é, Carlos está mentindo quando ele fala que Paulo é o criminoso, quando na verdade é ele próprio, e Paulo confirma que Carlos é o mentiroso, o único mentiroso dentre eles. E como Carlos é o único que mente sem causar contradição, o criminoso é Carlos. No terceiro teste, a gente já encontrou a solução do problema. Eu sugiro a vocês que façam o teste no caso de Paulo ser o mentiroso. Façam exatamente isso que a gente fez nos 3 casos anteriores e descubram qual é a contradição que existe no caso de Paulo estar mentindo. Depois, coloca lá nos comentários, que vai ser bem legal saber quem conseguiu. Coloca lá nos comentários também o que vocês acharam desse tipo de questão. Se acharam fácil ou difícil. Uma coisa a gente não pode negar, ela é bem interessante. Então é isso, espero ter ajudado, fiquem com Deus e até a próxima, não é questão de lógica.